Se a gente continuar provocando os selos e a compreensão dos irmãos nesse ponto, Apocalipse 6, versículo 13 e 14, diz assim, aqui eu vou provocar os 6, 13 e 14 para o Dionei comentar Isaías e vou provocar o Souza com Mateus 24, 29. Então já fica... as estrelas do céu caíram pela terra. Essas estrelas do céu, Isaías vai explicar, nós vamos ver. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair dos seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Isso aqui está conectado com Mateus 24, 29, pastor Ricardo. E pastor Dionei, está conectado com Isaías 34, 4. Estou em Isaías 34, 4 agora. Todo o exército do céu, aqui ele está falando daquelas estrelas que nós falamos agora nos 6:13. Todo o exército do céu se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e a folha da figueira. Então, aquelas coisas que estão ditas por João no Apocalipse, gente, existe para interpretar uma lei da primeira menção. O que é a lei da primeira menção? Onde apareceu primeiro? Que profeta que citou? Sob qual contexto? Apontando para que época? Então está aqui. E quando nós nos lançamos em Mateus 24, 29, para que não haja dúvida a que tempo Jesus está se referindo, Mateus 24, 29, cheguei aqui, pronto, Mateus 24, 29. Ele vai trazer assim, logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Ou seja, o discurso de Jesus em Mateus 24 ele aponta diretamente para os seus que nós estamos vendo. E para se compreender esses seus, nós precisamos dos profetas maiores e menores. Porque o Souza ainda fez um acréscimo, dizendo que o Zacarias explica. Então, o comentário é de vocês. Eu vou fazer um comentário rápido e já passo para o Souza. Esse exército dos céus é uma forma bíblica, um codinome também para as hostes celestiais, né? Exato. Isso é muito claro. Então você vê que a guerra ela não é só física no sentido material que conhecemos, mas é no sentido espiritual também. Exatamente. Ela abrange todo o processo. É o que eu digo, por exemplo, é que nem nós vivenciamos hoje no Brasil. O Brasil vive uma guerra espiritual primeiro. Ela precisa ser vencida no campo espiritual para se materializar no mundo, né, material como nós conhecemos. Então, quem parou de guerrear no mundo espiritual com oração e jejum, é melhor voltar e voltar rápido, porque essa guerra não parou, não acabou. E aqui é a mesma coisa. Por quê? Porque vai se manifestar primeiro uma vitória no mundo espiritual, e essa vitória no mundo espiritual, onde esses exércitos dos céus vão ser vencidos, derrubados e, né, massacrados de certa forma, para daí no mundo material você ver isso se realizando novamente. Então, esse processo que Isaías está descrevendo, que você vai encontrar em Mateus, vai encontrar em Apocalipse, né? Claro, existem algumas outras interpretações, dá para fazer mais alguns extratos disso, mas começa no mundo do espírito. Como é isso? Exatamente. Sim, o próprio Daniel vai dar uma concordada com isso aqui, ó. Daniel capítulo 8, versículo 10, eu vou ler do 9. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, é o anticristo, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente, para a terra gloriosa, Jerusalém. Versículo 10. Cresceu até atingir o exército dos céus. Cresceu até atingir o exército dos céus. Alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Então, está conectado com a profecia das 2.300 tardes de manhã, sim, e conectado diretamente com a grande tribulação, gente. E com Apocalipse 12, né? Uma batalha ferrenha entre principados e potestades aí, do bem e do mal. E o mundo natural sofrendo esse reflexo dessa batalha de ossos espirituais. Esse é o ponto, exatamente. Esse é o ponto. Souza, você vai comentar o Zacarias? Não,
O Zacarias mostra a questão dos efeitos daquilo que eu queria levantar sobre a questão do versículo 12 e o 13 de Apocalipse, que na verdade faz coro com Mateus 24, 29, porque se nós formos perceber bem, parece que nesse estágio aqui, nós estamos diante do sexto selo. Eu não sei se vocês têm essa percepção, mas até o quinto selo, claro que a gente tem, até o quinto selo, a gente vê uma ação do homem, né? A gente vê ações humanas. Mas aqui a gente começa a ver convulsões cósmicas, a gente começa a ver que os poderes, as potestades dos céus começam a ser assim abaladas de uma forma estrondosa. Sim. Isso vai acontecer agora, isso vai acontecer lá no derramar das taças, que é aquele momento que antecede efetivamente a parousia. Mas o que me chama a atenção é que essa visão de Apocalipse 6, fazendo coro com Mateus 24, 29, eu vou até ler novamente, né, apesar que o Rodrigo já leu, logo em seguida a tribulação daqueles dias, veja bem, aqui ele está mostrando o mesmo quadro, só que no final da tribulação. Sim. Percebam. Mas os efeitos são os mesmos. Os efeitos cósmicos são os mesmos. A tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então, veja, não está dizendo que é o Filho do Homem vindo. Ele diz, então será visto o sinal. Eu penso que é um sinal, é algo marcante, estrondoso, que vai do Oriente para o Ocidente, do Filho do Homem. E todos os povos da terra se lamentarão, e então vão ver o Filho do Homem. Perceba. Antes disso vem o sinal. Porém, não quer dizer que há uma tudo coisa imediatamente assim, né? Não quer dizer que não quer dizer que é isso. Então, qual é a diferença que eu vejo dos dois textos? Que talvez Apocalipse, no abrir dos selos, ele esteja nos dando uma pista de que pode haver um grande conflito nuclear. Um grande conflito bélico, porque eu penso assim, o que enrola céu, a não ser aquele maldito cogumelo de uma deflagração de uma ogiva? Percebam isso. Porque, vejam, é aí que me leva a falar a respeito do texto de Zacarias, que mostra que até as órbitas, até os olhos, a carne apodrecerá, gente, e até os olhos sairão das órbitas. Vejam, eu entendo que a Bíblia, na ausência de referências e na ausência... aliás, esse é até um dos pontos que eu defendo, que eu acabei não falando na introdução, um dos pontos que eu defendo dos três elementos, os três fenômenos que contribuem para o início da tribulação. Primeiro, o surgimento do novo Estado de Israel começou lá atrás, o que abriu um ódio maior. Depois a questão da contaminação da terra, nós já falamos sobre isso, a contaminação da terra e os problemas que chegaram ao estado irreversível. A natureza geme, a indignação de Deus está a todo vapor e aumentando a cada dia, a terra sendo destruída de todas as formas possíveis. Já falamos sobre isso, inclusive, tanto nos aspectos espirituais quanto nos aspectos naturais. Mas há um terceiro elemento e um terceiro aspecto que nós falamos na live passada, que é um sinal claro disso. A tecnologia, a ciência, o progresso, elevando o ser humano ao status de Deus ou de semideus. Então vejam, essa tecnologia será usada tanto para o bem, sim, como, e muito especialmente no tempo de tribulação, para o mal. Então, quando a gente vê o resultado pensando essas cenas e fazendo correlações dos textos, e a gente depois olha para Zacarias, a pergunta que fica é, gente, essa guerra, esse conflito nuclear, ele vai se dar na primeira fase da tribulação. E esse texto, Mateus 29, até o grego concorda com aquilo que você falou agora, porque, por exemplo, quando você lê esse texto, né, que ele fala
sobre as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados, que está vinculado com esse texto de Apocalipse, de enrolados, que a gente vê em vários textos. Isaías 13 também fala disso, né? Ezequiel, acho que 32 também fala disso. A palavra céus, ali no grego, é Uranus, que é a mesma raiz do elemento químico urânio, né? Uau. E quando ele fala poderes, poderes ali é dunamis, né? A mesma raiz da palavra dinamite, né? É verdade. Então, e outra, você tem ali, de certa forma, é como se o urânio fosse agitado, né? Que essa balada se fala de agitar, né? Sacudir. Então é como se você tivesse um poder, uma força, né? De explosão, porque o que é a bomba atômica nesse sentido? Justamente a fissão, uma reação em cadeia, né? A gente até conversou na live passada sobre isso. Basicamente você usando uma detonação para causar uma fissão do urânio, e dependendo da massa, essa fissão vai estar uma reação em cadeia e vai enrolando tudo, vai destruindo tudo. Então, o grego desses termos coopera muito com o que a gente vê hoje. Não por acaso você tem bombas nucleares com urânio, né? O que me lembra muito o texto, acho, de Zacarias 5, daquela visão da mulher, né? No Efa. Com o do Efa. Deixa eu resgatar esse aqui, ó. Esse de Zacarias 5, que alguns dizem, pela primeira vez tem uma anja. Não, gente, não, porque ela voa, né? Ela tem, depois tem essa questão que ela voa. Essa asa que é dada é uma asa de cegonha. Cegonha é um animal impuro, tá? Então não pode ser um anjo, não. Nesse sentido. Então, uma demônia. Pode ser uma demônia. Uma demônia. Um anjo não é. E aqui é interessante que você vê o seguinte, né? No versículo 7, no 6 ele pergunta, o que é isso? Ele me respondeu, é um efa que sai. Efa é como se fosse um local para você guardar um galão, né? Como se fosse um galão de 40 litros, recipiente lá, né? E ele fala, olha, isso é iniquidade em toda a terra. E é interessante que ele fala que foi levantada a tampa de chumbo. Ou seja, esse efa é o receptáculo de chumbo. E aí diz assim, e uma mulher estava dentro do efa. Por que eles traduzem como mulher? Porque é Ixá, é o termo. Só que Ixá também é um termo, e aí é uma questão só da pontuação, maçoreta, que pode ter se perdido. Ao invés de traduzir como mulher, você também poderia traduzir como fogo sagrado. Que Ixá também fala de fogo sagrado. Então, eu posso ter uma mulher dentro de um receptáculo de chumbo, mas eu posso também ter o que a gente chamaria de um fogo sagrado, um fogo dentro de um receptáculo de chumbo, né? O que protege da irradiação. Protege, exatamente. E ele fala assim, e prosseguiu o anjo essa impiedade, e lançou para o fundo do Efa, sobre cuja boca pôs o peso de chumbo, né? E aí saíram, né, vento em suas asas. Se você vê, me lembra também aquele pergaminho que voa, que você lembra, tem um pergaminho, um rolo que voa, que também, se você pegar as medidas desse rolo que voa, ele parece um cilindro, né, só que ele está aberto, mas se você fechar esse cilindro, parece um míssil. As medidas dele de altura e de diâmetro lembram muito os mísseis que nós conhecemos hoje, que voam, né? É um rolo de pergaminho que também voa. Então você tem esse Efa, que parece ser, na minha opinião, né, esse anjo que leva, né, esse anjo impuro, com essas asas impuras de cegonha que leva, na verdade, para mim parece um míssil que tem um invólucro de chumbo, e dentro desse chumbo tem o que chamaria de fogo sagrado, que pode ser plutônio, urânio, o que for, né, um elemento atômico, que simplesmente vai explodir, porque ele é acima de juízo, é o que você vê no texto. Ele é justamente levantado para juízo. E você tem esse casamento desse texto da Zacarias 5, que me lembra esse míssil atômico, que evoca Mateus 24, 29 também. Porque ali você também tem urânio, você também tem os poderes como a dinamite, né? E você tem justamente abalando a estrutura do urânio para causar um abalo nos céus. Então eu não ficaria nada surpreso se Zacarias 5 e Mateus 24, 29... além das questões espirituais envolvidas, que nós conhecemos, que tem, porque, né, a gente sabe que tem esse duplo,
pode ter digamos, um cumprimento atômico nessa questão. Não ficaria surpreso de forma alguma. E está indo para edificar uma casa na Babilônia, né? Porque Sinar aí está fazendo uma referência à terra da Babilônia. Exatamente. Exatamente. Babilônia. Eu acho interessante que também a gente pode depreender dessa questão de que as asas, que não são obviamente de águia, que é um animal muito bem quisto e visto na Bíblia, mas de cegonha, que é um animal impuro, imundo, que mostra que esse tipo de ação vai se desenrolar exatamente num tempo de iniquidade, de perversidade, de domínio mundial, que ao final será destruído. Mas então o que esse tempo de iniquidade e domínio mundial vai fazer? Exatamente vai startar essa eclusão, sabe? Vai startar esse caos, esse colapso mundial, ao ponto de que desse ponto para frente, a Terra vai estar num estado totalmente irreversível. Irreversível. E nós vivemos um tempo que o urânio enriquecido no Irã está cada vez mais uma viabilidade e uma realidade, né? Sim. E é uma espécie de juízo que Deus está dizendo que vai fazer entrar na casa do que jura falsamente, do ladrão, e que vai queimar a madeira e a pedra. Né? Versículo 4 aí, ó. O que queima a pedra? Falarei sair, diz o Senhor dos Exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome. Nela pernoitará e consumirá a sua madeira, vai queimar a noite inteira. Nela pernoitará e consumirá a sua madeira e as suas pedras. Versículo 4 aí, ó, do capítulo 5. Mas veja, para queimar pedra, pense na quantidade de energia dissipada e de calor, né, dissipado para queimar pedra. E o próprio então, a gente vê capítulo seguinte vai trazer os 4 cavaleiros, que é o Zacarias 6. Exatamente. Agora você percebe que tudo isso, se esse grande abalo terreno que vai acontecer ou estará acontecendo nesse momento, seja um terremoto, ou seja pela própria detonação desse poder, né, digamos assim, atômico, vai abalar de tal forma a estrutura da Terra que até os montes vão ser aplainados. Sim. E que força para fazer isso, né? Exatamente, que força para fazer isso. Então perceba, o cara pode se esconder em bunker à vontade. Pode se esconder em bunker à vontade. E outra coisa, perceba uma coisa, pastor Ricardo, que esse juízo aí é sobre os ladrões, etc e tal, e sobre os que juram pelo meu nome. Aí me permita resgatar uma sua fala, quando você falou do Espírito Santo. Juram falsamente. Falsamente. Jura pelo nome falsamente. Exatamente. Talvez a igreja apóstata. O falso profeta. Isso, os crentes apóstatas. E até mesmo aquele que profere blasfêmias, né? O cordeiro. Exato. Parece cordeiro, mas fala blasfêmias. Quando o pastor Ricardo falou do Espírito Santo na tribulação e aquela coisa toda, naquela hora que ele falou, eu fui para Miqueias. E agora eu vi uma janela de oportunidade aqui para mencionar o texto. Vou usar essa expressão, porque o Miqueias fala que porque o Miqueias vai falar de um juízo contra os falsos profetas, e com uma dupla referência, voltando aqui então na palavra do Johnny, citando aí a questão da dupla referência, o Miqueias vai falar de um juízo no seu tempo, mas com a dupla referência para o futuro, e naquele seu tempo, que é o Antigo Testamento, ele fala, e eu estou cheio do Espírito Santo contra esses caras aí. Eu quero fazer essa leitura, porque eu acho que ela vai ser rica aqui para nós nessa questão de compreender esse assunto. É o Miqueias capítulo 3, versículos 5 a 8. Miqueias 3, 5 a 8. Olha só, pastor Ricardo. E aí eu fiz um parênteses na sua fala e te devolvo ela. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo. O que é que faz um falso profeta? Ele induz a erro. Né? E o falso profeta do Apocalipse induz ao erro de adorar o anticristo como Messias. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam paz quando tem que mastigar, mas quando tem o que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Portanto, se vos fará noite sem visão e tereis trevas sem adivinhação. Por-se-á o sol sobre os profetas, e sobre eles se enegrecerá o dia. Olha aqui que nós estávamos falando dessa questão da lua e do sol. Os videntes se envergonharão,
e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão seu bigode, porque não há resposta de Deus. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Eu faço uma conexão aqui com o poder das testemunhas, das duas testemunhas, no Apocalipse capítulo 11, né? É um texto, nossa, é um texto recheado de uma profecia para o seu tempo, né? Mas para uma profecia futura. Eu devolvo aqui a palavra, pastor Ricardo. Então, essa questão aqui, não vou nem finalizar, né? Porque eu queria levantar uma outra que eu acho muito bacana, né? E a gente passou por cima, mas eu gostaria que a gente depois voltasse para falar sobre isso. A questão do quinto selo, e não falamos do segundo, né? Mas o segundo tá fácil, porque nós estamos vendo aí o produto dele, inclusive agora, as né? sombras, né? Se isso aí, as sombras, né? Se isso aí é o resultado de uma guerra, tá aí. Mas só para lembrar, gente, que a partir desse momento, por que eu digo que a indignação de Deus atinge o seu ápice e imediatamente após esses eventos, o sétimo selo vai ser quebrado e se faz silêncio no céu, assim, deve ter sido uma coisa sepulcral, sabe? Deve ter sido algo para João assustador, porque pensa, o céu é coalhado de seres celestiais, é coalhado de louvor, e de repente, pá, aquele silêncio e meia hora, mas isso quebra também aquela ideia que não tem tempo no céu, né? Tem tempo, sim. Tem, pelo menos a percepção que o João teve, né? Exatamente. Pelo menos quanto tempo se passou na Terra, bom, isso aí só Deus sabe. Mas o fato é que a partir do toque da sexta trombeta para a sétima e a partir do toque da primeira do sexto selo e o toque da primeira trombeta de arrebate, significa que vem chumbo grosso, porque as trombetas não vêm, as trombetas são usadas para conclame, mas nesse caso, para mim, ataque significa algo assim súbito, algo de ataque, algo que juízo que virá de forma súbita, sem que se perceba. É algo estrondoso, mas que demonstra como o saco de Deus chegou no seu limite. Quer dizer, já está, né? Com a abertura dos selos, a paciência de Deus já se esgotou, mas agora o trem vai ficar trash. Porque, vejo, todas as trombetas trazem juízos terríveis. Parece uma similaridade com a abertura dos selos, parece. Porém, eu acho que as trombetas potencializam os juízos que já estão sendo derramados sobre a terra. Essa é uma das ideias. Mas é só para a gente ver, querido, como essa questão não é tanto a sétima, mas da sexta trombeta em diante, parece que há um divisor, sabe? De uma coisa muito ruim para uma coisa extremamente ruim. A coisa já estava ruim. Então, nós temos se a gente fosse criar uma imagem, nós temos essa percepção. Esse silêncio, eu fico imaginando assim, a espera de Deus, só para algo confortar o nosso coração, o nosso aqui, porque não que estejamos lá, mas torcendo por aqueles que estarão lá, para que se salvem, Deus dando um tempo. Ou seja, o último lampejo de misericórdia de Deus, para quê? Como você citou, eu lembrei disso, Rodrigo, porque você citou as duas testemunhas e eu fiz um vínculo com os 144 mil, que também são cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo, para atuarem de forma assim, especialíssima. Então, seria a última fase da colheita, eu entendo. O último tempo de Deus dar à humanidade um espaço necessário para que realmente eles se convertam. Porque a partir daí, o que o anticristo vai fazer? A partir desse momento para frente. Aí, o ódio dele vai aumentar cada vez mais contra os santos do Senhor. Mas a ira de Deus também vai aumentar. Esse é o detalhe. A ira de Deus é diretamente proporcional ao ódio que Satanás tem pelos santos. Sim. Aliás, até mais.
né? Não dá para competir, né? Não vamos equiparar, né, na verdade, Satanás diabo. É que nem os caldeus, né? É um instrumento, é uma besta-fera sendo usada como instrumento de juízo, de certa forma. Inclusive, Sim, de certa forma, sim. Aqui no quarto selo, no versículo 8, quando diz do cavalo amarelo, e diz, ainda que aqui dá uma ideia de baile também, né? Mas eu quero chamar a atenção porque ele diz que foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com mortandade por meio das feras da terra. Os 4 cavaleiros. Exatamente. Resgatando aqui aquelas minhas falas de um filme, me diz, vocês se lembram, vocês dois devem se lembrar, não sei se o nosso auditório aqui, nossa audiência vai se lembrar. Vocês se lembram do filme Os 12 Macacos? Lembra? Até com Bruce Willis. No cenário do filme, houve guerras químicas, biológicas, etc., e ele vive num futuro onde que quando sai daquele subsolo, vai para a superfície, o mundo está devastado por essas coisas que aconteceram, mas tem bestas feras andando ali por cima. Então, é uma outra coisa que parece-me que os filmes não conseguem deixar de pregar. Puxa, e onde esses caras vão buscar essas conexões, né? Tem um mundo sobrenatural trabalhando para que haja essa conexão e para que alguém que esteja atento, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito da Igreja, consegue realmente falar e despertar. Mas é muito interessante a conexão que esses filmes têm com esse cenário do Apocalipse, né? O pastor Ricardo estava chamando a atenção por quinto selo. O que você ia comentar no quinto selo, pastor Ricardo? Não, então, você me deu um estalo aí sobre a questão das bestas feras. Produto de guerra, produto de um cataclismo dessa envergadura, vai trazer uma fome devastadora. E, inclusive, há uma coisa que a gente não pensa, porque bestas feras a gente vê os animais, a gente vê os cavalos, né? O cavalo é animal de guerra, né? Na Bíblia também. A gente vê que bestas feras também podem ser micro-organismos. A gente não vê para eles, mas quando você os vê microscopicamente, você vê que não são figuras nada agradáveis de serem vistas. Né? É uma ideia. Mas aí eu acho que está mais vinculado às pestes nesse caso. Né, as pestes. Agora, veja, eu olho a questão dos animais, sabe, vagando pelas cidades devastadas naquela época. Dá para lembrar aquela cena aquele menino lá, Will Smith, né? Eu Sou a Lenda, sabe? E o Walking Dead, tá? Aquelas cidades devastadas. E o Walking Dead não mostra muito isso, não mostra feras, não mostra... Mas eu fico imaginando até os animais domésticos, a grande possibilidade dos animais domésticos, diante da fome extrema, eles se voltarem contra os humanos. Porque qual é o habitat que os animais domésticos conhecem? É o habitat urbano. E aí, onde é que eles vão achar comida? Eles tendem a uma natureza primitiva, digamos assim. Eles tendem aos seus instintos. E o instinto do animal é sobreviver, é se defender, sobreviver e matar para comer. Então, até isso, eu acho que é uma grande possibilidade de nós pensarmos a respeito. E a questão do quinto selo, que me chamou bastante atenção, Rodrigo, já que você me chamou, me pediu antes de passar a palavra para o Dionei, que talvez ele consiga enxergar isso, também eu vejo que na cena celestial, percebam uma coisa interessante, na cena celestial, nós não vemos altar de sacrifício.